No vídeo de hoje, falaremos sobre um filme em que os amantes do tema de inteligência artificial e robôs irão amar. Eu sempre tenho tendências a gostar desse tipo de assunto quando é trazido ali num filme, só que eu admito que eu tenho um pouquinho de medo. E por mera coincidência, novamente eu vou trazer ali cantores que nesse caso são uma dupla de rappers que atuam no elenco desse filme. E aí eu vou ter que explicar um pouquinho, situar pra vocês o que aconteceu e o que acontece com eles, porque a galera meio que não gosta deles. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Chappie, ele é um filme sul-africano estadunidense de ficção científica e ação lançado em 2015. Em que ele foi dirigido e escrito pelo Neil Blomkamp. Esse diretor, se você olhar assim um pouco do histórico dele, dá pra notar que ele gosta só um pouquinho dessa temática de robô e inteligência artificial e uns lances assim futurista. Dá pra ter uma noção assim por causa que o primeiro longa dele assim de sucesso foi Distrito 9 de 2009. O enredo se inicia em Joanesburgo, localizado na África do Sul, que seria ali uma das maiores cidades do país. Em que vemos que a taxa de criminalidade ela tá muito em alta e então a fabricante de armas chamada Tetraval começa a criar ali robôs armados também e blindados para tentar combater isso que tá acontecendo no dia a dia. E apesar de eu falar assim que eles são robôs blindados, a gente já pensa assim que é um negócio que você olha e você dá medo. Só que não, eles são bem fofinhos porque a aparência deles lembra um coelhinho, só que com metralhadora. E um bônus, por causa que eles são computadores ambulantes. Ou seja, estamos falando aqui de criaturas que têm uma certa autonomia. Por mais que eles sabem as missões e o que eles têm que realizar no dia a dia, eles lá escolhem a ordem que eles vão fazer e como eles vão agir. E o cientista por trás desses coelhinhos robóticos é ninguém mais, ninguém menos do que o Dion Wilson, que ele é interpretado pelo Dev Patel. Porém, vemos que existe um outro projeto em andamento dentro da Tetraval, que seria o Mus. E qual seria a diferença dele para os coelhinhos? Simplesmente por causa que eles são robôs ali, também fortes e tudo mais, só que eles são controlados por controle remoto. E essa criação ela é feita pelo engenheiro Vincent Moore, que ele é interpretado pelo Hugh Jackman. E nesse momento já começa a acontecer ali meio que um conflito entre os personagens, por causa que a gente nota que a criação do Dion, ele é muito elogiada, ela é muito paparicada, diferente da criação ali do engenheiro. Então em sua residência, né, quando o Dion ele volta para casa, ele sempre está muito preocupado em manter a sua criação atualizada e longe de bugs que pode ocorrer. Então ele começa a criar um protótipo de inteligência artificial que, ao ser instalada, ao ser atualizada ali nos coelhinhos policiais, eles começariam a criar certos sentimentos e ter opiniões próprias. Perigoso. Perigoso. No entanto, quando ele mostra a atualização para a CEO da Tetraval, a Michelle Bradley, que ela é interpretada pela Sigourney Weaver, ela não aprova nem um pouco. Mas é claro que isso não faz nosso cientista desistir da ideia. Então o que ele faz? Ele vê ali no depósito que certos policiais eles voltam quebrados, danificados, tipo, eles nem ligam mais. Então ele fala, eu vou pegar uma carcaça desse coelho, vou levar para minha casa, vou instalar esse software, essa atualização, e vamos ver no que vai dar. E agora é que a gente entra com as chaves de ouro na nossa trama, por causa que é nesse momento que já temos ali certos conflitos, mas vai acontecer mais problemas para nossa narrativa andar para frente. Enquanto ele está com esse plano na cabeça e com o tal do coelho dentro do carro dele, indo para casa dele, ele acaba sendo sequestrado por uma gangue local. E nessa gangue, então, nós temos 3 integrantes, que é o Ninja e a Yolande, que eles são interpretados por eles mesmos, da dupla Diant Wurd, e a América, que ele é interpretado pelo José Pablo Cantillo. O cientista, em meio ao desespero, ele acaba abrindo a boca ali pra gangue, falando que a Tetraval, que é responsável ali pela distribuição desses androides, eles não têm controle sobre os robôs, porque, como eu falei, eles são autônomos. E nisso, então, a gangue, ela meio que cresce o olho e eles começam a meio que pensar,
Poxa, a gente já tá com um robô danificado. A gente tá com um cientista que ele é responsável pelo projeto. Isso é muito fácil. A gente vai pedir para ele reprogramar e a gente usa para próprio benefício. Nisso, o cientista, ele pega o Android e ele acaba instalando o software ali meio que onde a gangue meio que reside, e eles acabam vendo as primeiras reações do Android, que ele acaba se comportando como uma criança assustada. Chap, como ele acaba sendo nomeado, que seria uma coisa meio que camarada, vê o Ninja e a Yolande como seus pais. Ou seja, eles é que vão ditar o que é certo, o que não é certo. E aí começa a problematização. Só que é claro, ele sempre respeita o Dion por causa que ele sabe ali que ele é meio que o criador dele. E aí é que a gente entra no grande questionamento do filme, do Chap. Por quê? Por mais que ele tenha sido criado para combater a criminalidade, porque ele é blindado, ele é forte, ele sabe usar arma e tudo mais, ele tá meio que em mãos erradas. E aí, como começa ali a disputa entre a Yolande e o Ninja pra saber o que ensina pra ele e o que deixa de ensinar, a gente começa a meio que ficar preocupado com o que isso vai acontecer. Porque como eu falei, como ele é blindado, ele consegue bater de frente com os outros androides da Tetraval. Só que ele tá sozinho. Mas ele é blindado. E aí a gente fica nesse questionamento. E sem contar que como o software novo dele tem ali uma atualização que cria sentimentos e começa a criar suas próprias opiniões, dependendo da forma como ele é criado ali na nova realidade dele, ele começa a meio que se questionar o que é certo a se fazer e o que não é. Esse filme me chamou a atenção desde que eu assisti os trailers no cinema, só que eu não assisti na época, eu só fui assistir depois de alguns anos, porque eu vi que tinha em algum dos streamings. Então assim, gente, dá pra ter uma noção que eu tenho uma certa quedinha por temática robótica, ainda mais quando o Android ele começa a criar sentimentos e meio que querer se igualar com o ser humano, como no caso da animação WALL-E de 2008. Adianto que esse filme tá longe de ser considerado o melhor filme, ainda mais porque a crítica odiou, meteu o pau mesmo. Só que aquilo, vai telespectador também. Vocês estão tendo aqui a minha opinião, eu tô meio que passando um certo pano pro filme por causa que eu gosto da temática, só que é aquilo também, gente, não vai assistir esse filme esperando algo revolucionário, é aquele mais do mesmo. Ele cumpre o seu papel como um filme de ação e ficção científica. Então o que eu quero dizer? Quando você tá assistindo o filme, no começo você fala, nossa, isso aqui é da hora, isso aqui é legal. Só que aí vai se encaminhando pro fim, aí você para e fala, vai acontecer tal coisa, não vai? E acaba acontecendo, porque realmente dá pra premeditar. O roteiro de Chap, ele foi baseado a partir de um curta-metragem do Blomkamp chamado Tetraval de 2004. Por isso que ele pegou o nome da empresa e colocou ali no filme como um certo easter egg pro telespectador. Incrivelmente, o roteiro ele foi escrito em apenas 2 semanas e ao mesmo tempo que ele estava escrevendo o roteiro, eles já estavam organizando meio que os trâmites para o próximo longa-metragem, que foi o Elysium de 2013, que conta até com a presença do Wagner Moura no elenco. E como já citei anteriormente, dá para notar bem que o Blomkamp ele gosta muito dessa temática de robôs, pois vemos isso em outros projetos anteriores, como Yellow e Tempbot, ambos de 2006. Ambos são curta-metragens e aí a gente vê que os temas também envolvem inteligência artificial, robôs e até no Tempbot a gente vê que existe meio que um robô, um protótipo ali muito semelhante ao Chap. Porém, apesar de tudo isso, é claro que nada se cria, tudo se copia, ou seja, a aparência coelística do nosso Chap, ela não surgiu do nada ali da cabeça do Blomkamp, não. O diretor contou que se espelhou no personagem chamado Buryaresu Rekantokeresu do mangá Appleseed de 1985, que também teve sua adaptação para anime em 2004. Tanto o mangá quanto o anime, eles possuem ali uma temática pós-apocalíptica que foi criada pelo Masamune Shirow, que é o mesmo criador de Ghost in the Shell. E como sabemos que em certos momentos do filme acontece ali meio que um pega pra capar por causa que tem umas pitadas de ação no enredo, é lógico que eles queriam trazer isso nos enquadramentos ali pro telespectador. Foram utilizados então vários jogos de câmera com GoPros, drones e câmeras mega modernas para a época. E aí nesse momento chegamos na parte polêmica do vídeo, em que eu vou falar sobre as duas pessoas bem problemáticas, e aí eu vou querer que vocês também possam participar aqui nos comentários falando o que vocês acham, se vocês já ouviram falar, e a opinião de vocês, é claro. Afinal, já vou começar com um grande questionamento. Vocês são o tipo de pessoa que separa totalmente a obra do criador?
Ou vocês meio que passam um pano quando se trata de algo que vocês têm muito apreço? Pois bem, eu falei tudo isso porque sabemos que a dupla sul-africana chamada The Antwoord, eles fazem parte do filme e eles atuam como eles mesmos. Porque eles são muito caricatos, né? Não tem nem como eles atuarem um personagem. E para quem não conhece, a dupla The Antwoord engloba vários gêneros musicais, em que os próprios integrantes afirmam que eles trazem diversas culturas englobando-as em uma só. Mas quando você escuta, você pode sentir meio que as nuances ali de música eletrônica, hip hop, música alternativa e Zef. Que esse último gênero eu vou ter que detalhar um pouquinho mais para vocês. Então estamos falando basicamente de Yolande Weisser ou Henri Dutoit, que ela é muito conhecida pela sua voz angelical e perturbadora, em que ela é tanto a cantora como compositora da dupla. Acompanhada então do seu ex-atual companheiro, o Ninja, que ele também ajuda ali nas composições, ele acompanha ela nas rimas e também ele é responsável pela arte, né, por fazer ali os clipes. A maior parte das suas canções são cantadas em inglês, porque lembrando que a África do Sul foi um país que também foi colonizado pelos ingleses. Então, esse idioma ele acaba sendo bem presente no dia a dia. E é claro que existe um segundo idioma muito presente no país, que eu vou entrar em detalhes já já para vocês. E sim, estamos falando do mesmo país ali, no caso da África do Sul, que a gente aprende ali na escola em questão do apartheid, que foi uma segregação racial que ela aconteceu entre 1948 e acabou em 1994. Na teoria. No entanto, o que eu tô querendo dizer para vocês do segundo idioma é o tal do Afrikaner, que eu diria que ao ouvir, ele parece muito, ele se assemelha muito com o alemão. Acho que vocês já notaram só um pouquinho, assim, que eu gosto só um pouquinho também de idioma, né? Então, assim, eu não vou mentir para vocês que eu já fiz uma aula de Afrikaner. Foi bem interessante, mas eu não me aprofundei por causa que não tem livro didático para continuar meus estudos. E aí é que entra o questionamento. O que acontece com The Antwoord? Simplesmente, apesar de suas letras elas carregarem, né, uma coisa assim bem explícita, a gente vê também nos clipes que eles andam ali, eles gostam de dar uma provocada e serem bem irônicos. Só que é aquilo, eles não se separam muito do artístico da vida real. Então o que a gente vê eles fazendo ali, eles também são na vida real, o que torna o nosso problema. Entre idas e vindas da dupla, o filho adotivo do casal trouxe à tona que ele teria sido abusado psico e sexualmente durante a sua infância, além de fazer parte de trabalho análogo à escravidão. Ele conta que acreditava que ele era o próprio diabo, pois era algo que ele escutava com frequência dos seus próprios pais. Sem contar que a Yolande, ela possui ali um episódio super homofóbico e a dupla, ela é considerada racista por muita gente. Então é aquilo, gente. Eu gostava muito de ouvir. Eu lembro de ter sempre as músicas deles no repeat. Só que depois eu comecei a ficar sabendo dessas paradas. Eu comecei meio que a escutar no sigilo e fui cortando, até cortar o mal pela raiz. Porque assim, gente, eu sou infelizmente o tipo de pessoa que eu não separo o criador da sua obra. E aí eu acho que eu consumindo aquilo que eles criam, eu tô meio que compactuando e até meio que concordando com as ideias mega erradas deles. Talvez seja pira da minha cabeça? Talvez seja. Mas é uma outra galera que eu criei desgosto e nojo. E aí, eu não sei nem por onde começar para explicar para vocês sobre o tal do Zef. Basicamente, é uma sub- e contracultura presente ali na África do Sul. Só que o que acontece é como se eles pegassem o visual do funk ostentação do Brasil junto à ideologia dos rednecks dos Estados Unidos e boom! Nasce o Zef da África do Sul. Basicamente, a palavra Zef tem origem a partir de uma gíria do Afrikaner, que é algo semelhante a simplório. E então começou durante os anos 60 e 70, em que eles acharam uma forma depreciativa de se referir à classe trabalhadora branca no país. E essa subcultura, ela é mal vista até hoje, teve até um blog que eles sempre postavam sobre o Zef, não sei o que e tudo mais, só que aí uma galera entrou com ações judiciais e o blog caiu.
E eu nem preciso falar pra vocês que é claro que com a presença do filme Chappie, a subcultura Zef, ela veio à tona novamente. Segundo as palavras da Yolande, Zef é associado às pessoas que equipam seus carros, se enfeitam com ouro e etc. Ser Zef é ser pobre, mas extravagante. Ser pobre, mas ser sexy. Significa ter estilo. No entanto, a dupla já foi altamente criticada, não só por eles apoiarem a subcultura Zef, mas também porque falam que eles meio que vivem a subcultura Zef de maneira leve. Eles não são raiz mesmo. Em contrapartida, deu pra sentir de leves aqui que esse movimento, ele se trata de uma parcela da população e ainda mais a branca do país. E é claro que ela acaba andando lado a lado com a questão de ser racista, resgatando ali as raízes do apartheid que eu citei anteriormente. Então assim, por isso que eu falei teoricamente, porque por mais que o apartheid tenha sido erradicado em 1994, até hoje na África do Sul, por conta da subcultura e outras coisinhas mais que acontecem na sociedade, dá pra você ver que ainda existe ali nas entrelinhas. Mano, isso é muito errado, mano, na moral, véi. Ou, dá não. Apesar do filme ter sido indicado para 3 premiações diferentes, eu nem vou entrar em muitos detalhes dos nomes dos eventos por causa que eles não ganharam. Ele estava concorrendo então para melhor desempenho de animação em recurso fotorreal e melhor performance vocal masculina em longa-metragem. Nem na trilha sonora o Chappie levou uma estatueta, isso porque a trilha sonora estava nas mãos do compositor alemão Hans Zimmer, que ele foi responsável ali por clássicos como o Rei Leão de 1994 e Interestelar de 2014. E por conta da má recepção do público por esse filme, é claro que Chappie não teve uma continuação. O diretor Neil Blomkamp, ele até falou sobre o seu desejo de transformar o filme em uma trilogia, mas estava economicamente inviável. E o filme que indicarei hoje é O Homem Bicentenário, um longa-metragem de ficção científica e comédia dramática lançado em 1999, em que foi dirigido e produzido pelo Chris Columbus. Já que eu trouxe um filme em que temos androides que começam a criar sentimentos e as suas próprias opiniões, eu acabei lembrando da indicação de hoje. Eu lembro de assistir muitos trailers desse longa por causa que eles sempre vinham naquelas fitas VHS da Disney e aí eu ficava apaixonada. Mas eu nunca soube o nome do filme porque na época eu não sabia ler e aí ficou por muitos anos no fundo da memória. Só depois é que eu lembrei, fui atrás porque eu lembrava que era o Robin Williams que interpretava o personagem principal e aí eu descobri, assisti e é claro que eu saí toda emocionada, saí toda chorando. E assim como em outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar um card aqui em cima, em que eu indiquei o Eu, Robô, esse filme, ele também é baseado num livro chamado Homem Bicentenário e Outras Histórias, lançado em 1976, em que ambos foram escritos também pelo americano Isaac Asimov. Em 2005, uma família americana compra um novo utensílio doméstico, o robô chamado Andrew, para realizar tarefas domésticas simples. Entretanto, aos poucos, o robô começa a apresentar traços característicos de um ser humano, como curiosidade, inteligência e personalidade própria. E assim, ele começa então o início da saga de Andrew em busca da liberdade e de se tornar, na medida do possível, um ser humano. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Chappie? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!